Boa tarde a todos e todas. Mais uma vez nós estamos aqui com essa conversa, esse bate-papo nessa construção desses workshops em cima de tecnologias educacionais. Eu, o professor Augusto Martins, aqui do Departamento de Tecnologias Educacionais, da Direção de Tecnologia e Inovação da CE de Paraná. E nós hoje aqui temos um grande convidado, o professor Ricardo Mercedes. Isso, Ricardo? Isso aí, eu sou grande, né? Fica aí por conta do Augusto. Né? Então, olha aqui para a gente bater um papo e tirar as dúvidas aí dentro do possível. Né? Então, olha lá, pessoal. O professor Ricardo é graduado em Tecnologia da Informação, pós-graduado em Administração pela FGV, graduado em Educação também pela UFF, a Universidade Federal Fluminense. Isso aí. Hoje a gente bate um papo grande aí sobre robótica, cultura maker, um pouco de programação. E eu já começo assim, Ricardo, colocando a batata quente assim na tua mão, viu? Vamos lá. O que um cara precisa para ser um maker? Tem que ser um professor Pardal? Eu acho que... Um pouco de professor Pardal? O professor Pardal, eu acho que é como a gente é visto, né, nessa área aí de maker, né? Eu entendo, Augusto, que esse mundo de maker ele tem várias vertentes, como a gente estava conversando anteriormente. É lógico que quando a gente cai na parte de tecnologia, né, se a gente quiser trazer a parte da tecnologia, a questão computacional para dentro desse ambiente, um dos itens, né, um perfil que eu acho importantíssimo é a programação. E quando eu digo programação, a pessoa não precisa ser um desenvolvedor, um programador, mas ela precisa dar um start, ela tem um skill de programação que vai ajudar ela a construir, né, esses ambientes, modelar e fazer as integrações aí com os componentes, né, pensando na parte de tecnologia. Isso assim, eu já salientaria, olha só, quer trabalhar com tecnologia, começa a estudar programação. Perfeito. Então, ali para um maker, um pouquinho de curiosidade já aguça ali o trabalho, né? Sim. E a gente depois pode mostrar aqui alguns exemplos simples, né? Assim, essa curiosidade, ela não precisa estar voltada só para a questão de tecnologia, né? Como a gente comentou. Por exemplo, você imagina que tem um time, a gente tem aqui na PUC, aqui no Rio, tem um time que faz lá aqueles robôs de competição que participa no mundo inteiro. Eu não sei se você já chegou a ver isso. Sim. O legal do time, e você vê que tem várias pessoas com perfis diferentes. Tem gente ali de mecânica, tem gente de eletrônica, tem gente que faz a questão do design. Então, às vezes a pessoa fica assim um pouco receosa. Não, eu não tenho assim, intimidade com programação, com tecnologia, eu não posso fazer parte desse mundo. Pelo contrário, tem várias áreas aí que podem ser exploradas, não necessariamente só com a programação. Né? Tá o exemplo aí desse robô que compete aí em vários lugares. E você vê assim uma produção maker assim em faixas etárias ou no nível elementar para um nível um pouco mais maduro? Como é que no teu repertório de vida aí você viu essa construção assim de laboratório de robótica, laboratório maker ser instituído? Quando é que você começou nessa pegada, Ricardo? Então, eu já tive a experiência de fazer uma implementação desses projetos e a gente tinha sempre o cuidado, Augusto, a gente que estava batendo papo antes, experiência de sala de aula, a gente sabe que um menino de 11 anos, ele tem um comportamento, uma percepção, um entendimento diferente do menino de 14 anos. Né? Então, na experiência que eu tive, isso em prática, a gente segregava por faixas etárias. E assim a gente tinha um aproveitamento muito melhor. Porque com 11 anos, de 11 a 13, 14, a gente tinha um conteúdo. Né? Na verdade, a gente separou de 11 a 13. Aí de 14 a 16, outra faixa. E depois, aí juntava todo mundo. Né? Mas a gente teve assim, um aproveitamento bem legal. O que não impede, logicamente, não joga para fora o pessoal com menos de 11 anos. Né? Tem várias ferramentas legais que eu acho que já podem ser introduzidas, tanto da parte tecnológica,
sei se você já ouviu falar do Scratch, que é um Lego, né, vamos dizer assim, é um Lego que você vai montando lá as pecinhas e ele vai criando lá os programas. Eu entendo que com 8 anos, coisa assim, já pode ser inserido nesse ambiente. Né? Então a criança começa ali num perfil ali de gamificação e vai construindo isso, esse raciocínio lógico aí para uma cultura maker, para uma programação. Exatamente. Né? Eu acho que ali é o despertamento e ele vê assim, a capacidade do que ele pode realizar. Né? Seja começando com programação, seja até num laboratório com vários experimentos. Eu vi no site de vocês, tinha lá uma apostila de um braço robô hidráulico. Tem lá o detalhamento, e isso é bem bacana, né? Porque a gente não fica preso somente à questão da tecnologia. Com seringa, com papelão, já introduz a ideia e já mostra que a pessoa pode criar alguma coisa, não necessariamente usando um computador. Né? Hoje a gente tem essa ideia de pensamento computacional, né? Como eu sempre falo, sim. É um termo novo que acabou agora abraçando a nova BNCC, e ele está ligado a várias vertentes de disciplinas, e essa cultura que a gente procura expor a criança, ao adolescente, dele próprio ser autônomo e construir as suas próprias soluções, encontrar e enxergar caminhos para solucionar problemas, né? Sim. E isso já começa aí, não é? Com um gene ali, formador ali dentro de um espaço onde que ele possa, ele mesmo, criar, produzir e solucionar aqueles problemas que ele consegue, de uma forma pragmática, colocar ali à frente dele em projetos que ele consiga trabalhar, né? Sim, é verdade. A gente vê várias, assim, eu entendo que hoje, né, o acesso à informação, democratização de informação, eu acho que está tudo aí. O que falta é filtrar isso, formatar, e aí cabe o nosso papel na questão de educador e quem quer apresentar a tecnologia de uma forma assim, mais pedagógica, né? Porque a pessoa entra no YouTube e tem vídeo de tudo. Você consegue construir um skate elétrico como consegue montar um computador. Agora, pegar isso, né, fazer essa organização pedagógica, apresentar isso formatado, entra aí o papel da gente que consegue formatar isso e traduzir para uma linguagem, né, para que possa ter uma coerência e tudo para ser apresentada dentro de sala de aula, virtual, e o espectador, o aluno, tendo acesso a isso, ele começa a ver que ele, né, como você bem falou, pode resolver os seus próprios problemas. Ele tem uma dificuldade e ele pode criar a solução juntando as pecinhas aí dentro das áreas que ele tem domínio, que ele está aprendendo e tudo mais. Perfeito. Lá na nossa época, lá da adolescência, a gente brincava com isso, só resolvendo ali quebra-cabeças, né? Agora a coisa tomou vida, né? Agora é um espaço ali 3D. Mas se eu tivesse que falar para alguém assim completamente leigo, Sim. Né? Um professor de literatura, de inglês ou de filosofia, a gente consegue trabalhar em diversas áreas robótica? A robótica, eu acho que ela vai Formou puxar... uma pergunta, Ricardo. A robótica precisa de algum pré-requisito, de alguma disciplina para que eu possa brincar com robótica? Não, eu não diria pré-requisito, né? Mas assim, um interesse em específico naquelas questões, lá fora o pessoal chama de STEM, né? Que é a junção de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Você vê que são 4 pilares assim, para dar uma balizada aí nessa questão de wiki. Né? Então, dentro dessa... a ideia que era só exatas, né? Que Exatamente. Né? Então, vou assim, falar que no meu time eu tenho uma menina de filosofia que é fera em robótica. Para você ver. Eu já tive um aluno, Augusto, para você ver assim, como essa questão assim, abrange várias áreas. Né? A gente fazia um trabalho de ensino de programação, e no caso era programação em Python, e esse aluno ele estava estudando medicina. Você vê o seguinte,
Aí, bom, mas peraí, o cara é médico, ele vai ser engenheiro? Não, ele falou para mim, Ricardo, eu preciso aprender o básico da programação, porque lá na faculdade a gente está pegando vários exames e fazendo a correlação, o mapeamento de dados. Então, você vê que as áreas hoje não está restrita, como a gente, né, algum tempo atrás, eu vou estudar informática, isso nem existe nessa palavra que eu de velho, né? Informática é troço de velho. Então, vou estudar informática. Não, as áreas são as mais diversas possíveis. Né? Você consegue muitas relações, né? Muito, Hoje, se você pensasse num currículo assim para a meninada aí do ensino médio, como é que você começaria essa construção dessa cultura maker de robótica? Então, se eu tivesse lá, eu fosse o responsável por criar, implementar isso, eu no espaço, eu acho que montar, feito vocês têm aí, né, a gente chama lá de maker space, né, um espaço maker, um Fab Lab, que também é a nomenclatura utilizada, um espaço aonde eu conseguisse, né, apresentar esses itens diferentes aí, até para motivar o interesse, né, e o desenvolvimento aí desse perfil maker, né, com atividades diferentes, né, como disse anteriormente, classificados por faixa etária, eu acho isso bastante importante, e num espaço aí onde a pessoa possa, olha, esse aluno, ele tem um interesse maior por programação, vamos lá para a parte de programação. Esse aluno aqui, ele já gosta lá de montar as coisas, então lógico que tudo muito, as coisas são sempre, a gente vai trabalhando os degraus, né? Mas, assim, uma questão de mecânica básica, ele gosta de encaixar umas peças, ele gosta, tem essa parte de mecânica, tem a parte de desenho, né? Tá aí a impressão 3D, que precisa de muita gente para modelar as coisas, né? E por aí eu seguiria esse caminho. Esse professor que está no chão da sala de aula, ele pensando assim, poxa, tenho bastante criatividade, tenho bastante ideias, queria relacionar minha disciplina com essa parte tecnológica também, com essa tecnologia educacional. Quais seriam os primeiros passos para esse professor? Bom, primeiro é só pergunta difícil, né, que você faz, né, Augusto? Vamos lá. Como é que seria os primeiros passos, né? Dependendo da área, eu entendo que assim, nem todo mundo é engenheiro, assim como nem todo mundo vai ser médico, né? Então, a gente tem lá, por exemplo, um professor de história. Vou citar uma matéria bem fora da questão de, entre aspas, de computação, né? Assim, do dia a dia da computação. O professor de história, como é que ele faria essa motivação? Olha, se ele tem lá nesse espaço maker, se ele tem lá um profissional, por exemplo, alguém dedicado à parte lá tecnológica de programação, juntos eles podem, o que a gente chama lá de gamificação, bolar alguma coisa, algum programinha, alguma coisa simples, né, independente de faixa etária, uma coisa assim simples, para montar, para construir, por exemplo, lá um programinha que vai ensinar história, uma coisa de pergunta e resposta com a participação direta dos alunos. Esse professor de história, ele fica responsável pela parte assim conceitual, porque é a praia dele, vamos dizer assim, e junto com um outro profissional, alguém da parte tecnológica, os dois, né, a quatro mãos conseguem construir um ambiente. Respondendo também, só aprofundando isso, Augusto, às vezes eu vejo, eu participei de um outro projeto, né, não posso citar o nome do colégio aqui, porque ainda está em desenvolvimento. Mas, no primeiro momento, a dificuldade maior é que queria pegar N profissionais de áreas diferentes e que todos esses tivessem a capacidade de programar, de desenhar, de implementar, e não funciona, né? Cada um dentro da sua área, e a junção delas é que vai fazer aí a mágica acontecer. Mas existiria, sim, algum pré-requisito para esse professor? Eu acho assim, criatividade e interesse. O que eu vejo muito é a pessoa estar disposta, Augusto, a aprender coisas novas, né? A gente vai passando o tempo, né?
Eu, na minha rotina de estudo, eu procuro fazer coisas diferentes do meu dia a dia para poder assim, alimentar a criatividade, para poder aprender coisas novas que certamente vão me ser úteis em algum momento, né? Então, a pessoa, eu acho que pré-requisito é aprender coisas novas, entender que a pessoa, mas é fácil. Não, não é fácil, tem que ter dedicação, tem que ter tempo, tem que ter estudo, mas é possível e viável de ser feito, né? Eu acho que isso. Né? Não precisa ser, eu gosto de programação para começar isso. Não, né? Eu acho que ele tem que ter o interesse, é o primeiro passo. Com o que esse professor ele precisaria se cuidar, assim, ou o que ele poderia pensar assim com os primeiros passos, assim? Como assim? Se cuidar no sentido? Se cuidar no sentido assim de tentar fazer e ir a um certo caminho dentro da robótica, dentro da construção de um laboratório maker ou de um laboratório de robótica dentro do seu espaço escolar, mas de repente está pegando um caminho que talvez não seja esse. O que você poderia aconselhar? Eu acho que esse profissional, eu acho que assim funciona bem quando tem um time, né, com pessoas com as características e particularidades diferentes nas áreas de atuação. Né? Então, o que eu digo é o seguinte: você implementou no Paraná, vocês estão desenvolvendo a ideia, vocês já deram um passo que eu acho muito bacana, né, o que você falou comigo, você está incluindo isso no currículo, você está colocando todas as diretrizes, né, você está traçando a rota, certo? A gente vai sair daqui e vai navegar até aqui, isso aí você já está traçando isso, né? Uma vez definido que vai sair daqui, do ponto A para chegar no ponto B, aí é um trabalho de 4, 6, 8 mãos, né, com pessoas de diferentes áreas, para entender como que vai ser cumprido cada fase. Né? Assim, sozinho, ou uma pessoa especializada numa área só, eu acho difícil até e muito suscetível a erro de poder fazer esse caminho inteiro, por exemplo, um caminho de robótica, sem ter um aparato, alguém que dê o suporte necessário para ela. Né? Eu vejo o processo, Augusto, assim, a palavra que resume isso tudo, um processo colaborativo. Eu acho que esse é o segredo. Né? Sensacional, sensacional. E como é que foi para você assim no teu perfil assim da tua história assim essa cultura maker? Eu lembro na história de ter ouvido falar e conhecido história de grandes pensadores, né, do século XX, do século XXI, que eram makers de garagem. Você acha que esse perfil a gente consegue construir aqui no Brasil? Bom, vou falar, assim, vou abreviar a história aqui, né, porque daqui a pouco, quase 50 anos, a história fica grande, né, mas então eu vou encurtar esse resumo. No meu caso particular, eu sempre tive, e eu vejo isso em não todos os meninos, mas tem um grupo que tem esse perfil, né? A pessoa ela não se contenta muito em ter o carrinho lá de controle remoto. Né? Eu estou dizendo a questão do maker lá de garagem. Ele quer entender como aquilo funciona, se dá para mexer naquele negócio, modificar, a curiosidade, né, em explorar, a questão exploratória, eu acho isso muito importante. Né? E eu, assim, desde pequeno sempre tive essa questão exploratória, entender como funciona e tudo mais, e aí o próprio caminho, né, a vida vai te levando para isso. Eu, quando tinha 16 anos, ou antes, eu não lembro mais, já tem tanto tempo, foi antes um pouquinho, meu pai identificou assim, essa questão, e aí eu tive a oportunidade de estudar aqui no Rio de Janeiro, na Cefet, eu fiz o curso de eletrônica. E você vê, Augusto, por exemplo, eu fiz eletrônica. Eu nunca trabalhei com eletrônica. Porque quando a gente sai da escola técnica, né, imagino que no Paraná a mesma coisa, na época eram 3 anos, no 4º ano você é obrigado a fazer um estágio, senão você não é diplomado, né, você não conclui o curso. E o 4º ano, que era para fazer o estágio, esse meu ano foi numa empresa já vou usar o termo antigo, de informática. Era uma empresa que montava computador. Então você vê o seguinte, né?
Eu posso dizer o seguinte, eu nunca trabalhei especificamente com eletrônica, porém, a eletrônica que eu aprendi, a base toda, ela me ajuda até hoje na elaboração de vários projetos. Né? É o Então, conhecimento, né? exato, é o conhecimento, né? Então, tudo que é legal e que você tem a oportunidade de aprender, tem a oportunidade, eu acho que vai somar em algum momento da vida. Né? Então, assim, eu nunca trabalhei com isso, mas eu uso isso direto. Eu estava outro dia, né, com o meu filho mais novo aqui, a gente fez um projeto aqui de um skate elétrico, você vê aqui. Então, no skate elétrico, precisava lá de um pack de bateria. Aí, olha a eletrônica aí, né? Ligação em série, paralelo, montar o pack, amperagem correta, controladora. Eu nunca trabalhei com isso, mas isso me ajudou a fazer essa parte toda. Né? Então, eu acho que é isso, é o interesse e os pais, nós, na condição de educadores, seja online, presencial, e agora a gente não sabe exatamente como é que vai ficar isso, né? Mas se a gente consegue identificar esses pontos, a gente consegue estimular e dar as ferramentas corretas, né? Eu acho que é por aí. E como começar, Ricardo? Como começar? Qual é a primeira preparação assim que eu, um leigo, precisaria trilhar para começar? Começaria ali por programação, eletrônica, como você falou, ou com os conceitos básicos? Qual que seriam esses conceitos básicos? A receita, se é que pode ser que é receita, né, a minha sugestão que eu daria é o seguinte, olha, a gente vai trabalhar aqui com a parte de criação. E aí a gente tem lá a questão da tecnologia, da computação, tem a questão eletrônica, programação. O que você mais identifica? Eu voltaria um questionário para você. Aí você fala, Ricardo, eu gosto assim eu tenho facilidade com lógica, por exemplo, e eu gosto sei lá, de resolver problemas. Né? Você vê que isso é bem um caso típico. Né? Ah, legal, gosta de resolver problema? Vamos ver aqui uns algoritmos básicos. E aí, para não ficar só uma coisa teórica, né, uma coisa que é ainda com os problemas de Brasil e tudo mais, mas é um acesso assim mais fácil, não é tão caro. Você falou anteriormente no laboratório, vocês tinham as plaquinhas do Arduino. E por aí vai, pega a lógica, combina com o Arduino, faz um LEDzinho acender. Não é fácil, tem que ter dedicação, mas é possível. Né? Eu acho que identificar o perfil e jogar ele para a área específica. Né? Eu vejo por aí. Ele precisa dominar alguma coisinha básica de computador, assim, de computação? Eu acho que hoje é o mínimo, né? E você sabe que hoje a criança nasce, ela já sai da maternidade com Instagram, não é isso? Não é verdade? Verdade. Não é isso? Então, já nasce, já sai com o Instagram da maternidade. E aí eu sempre falo o seguinte, por que usar a tecnologia de modo superficial? Por que não aprender como, por exemplo, o Instagram funciona, ou porque você pode botar a foto do tamanho X e Y, a diferença que vai fazer. É questão exploratória, questão de ir além dessa camada superficial. Né? Então, se a gente voltar a conversa um pouquinho, vai cair tudo naquela palavra lá que é interesse, né? Interesse da pessoa. Perfeito, perfeito. Você começou a tocar num ponto de algumas ferramentas técnicas, assim, que a gente utiliza em robótica, né? Sim. Que bicho é esse chamado Arduino, hein? Então, vamos, né? Senão a gente começa aqui no escovar bit, né? Como a gente falava lá na escola técnica. O Arduino é uma plaquinha e ela foi desenvolvida, né? Ela tem um microcontrolador, né? E nessa plaquinha ela foi desenvolvida exatamente para esse propósito, para a pessoa poder prototipar coisas. É uma plaquinha simples, ela lá fora ela custa cerca de $20, eu não sei quanto é que está isso, né? Aqui no Brasil, Pega um Arduino também. Infelizmente é tudo mais caro, mas a gente consegue fazer coisas assim simples, né? Desde piscar um LED. Eu posso compartilhar a tela aqui, Augusto, só para... Pode sim, pode sim. Deixa eu abrir aqui uma coisa bem legal. Aqui no site, ó, deixa eu
só para você ver aqui como é legal, e assim, hoje, o recurso que a gente tem está aqui. Ó, para o pessoal que está em casa aí conhecer, isso aqui é uma plaquinha de Arduino, ó. Isso aí. Ó, eu encontro isso daqui aonde? O que isso aqui faz na minha vida, Ricardo? Então, você encontra, né, aí sem querer fazer propaganda, mas Mercado Livre, essas lojas online, tem lojas de eletrônica online que vendem isso, né? E com essa plaquinha, você Mas na pode... minha vida prática, onde que eu encontro isso daqui? Em que equipamentos eu encontro isso daqui? Em tudo? Sim, aí vamos lá, para esclarecer. Essa plaquinha, Augusto, ela é uma placa de prototipação. Você vai fazer um protótipo com ele. Na vida prática, por exemplo, vou dar um exemplo bem real. Um alarme de carro, certo? Um alarme de carro, ele tem lá, é uma caixa fechada, concorda? É uma caixinha fechada, ele tem lá um controlador, e esse controlador faz o quê? If, né, se o capô abrir, dispara a buzina. If, se a porta abrir, dispara a buzina. If, se botar a chave, não liga o carro. O que a diferença dessa plaquinha para esse Arduino? Esse alarme do carro. O alarme do carro já foi todo codificado, o programinha foi feito e lá no alarme de carro só roda isso. Tem uma plaquinha menor do que essa rodando um programa específico. Com o Arduino, por exemplo, eu posso conectar nele vários sensores diferentes e, ora, eu posso programar ele, por exemplo, mede a temperatura e me informa. Acende um LED e toca uma sirene. Eu posso fazer as prototipagens dentro dele. E se a pessoa, logicamente, não que não possa, né, mas para colocar isso no que a gente chama em produção, para colocar isso no mercado, ele pode pegar o projeto que ele desenvolveu com o Arduino e criar o alarme, criar o mecanismo de automação, criar aí o que ele desenhou anteriormente. Essa plaquinha, ela te permite você testar e montar esse teu ambiente, né, de uma forma lá de protótipo. Me dá exemplos aí de equipamentos que eu encontro esse tipo de placa. Coisas grandes, coisas pequenas, só para o meu professor lá leigo, para o meu aluno que está assistindo aqui agora, ele entender. Então, como eu disse, Você ele falou não do alarme do carro, né? O que eu digo, um sistema de automação doméstico, ele pode ser prototipado numa plaquinha dessa, ou N outras que existem aí no mercado, mas ele pode ser prototipado aí, e quando ele virar um produto, ele vai ser confeccionado uma placa específica para o processo lá de automação doméstica. Mas começou, por exemplo, aí, né? Começou, a ideia nasceu aí no Arduino, toda essa lógica, tudo isso, o código, a pessoa tem como testar, por exemplo, aí. Né? Estou falando de uma forma macro, logicamente, de uma forma assim mais resumida, né? Porque tem várias vertentes aí. Mas a ideia é, você testa aí e depois você pode colocar isso em produção com um hardware específico, com toda uma configuração específica. Né? Mas isso permite a criação. É isso que a gente antigamente não tinha. A ideia do Arduino, outra plaquinha que é famosa é do Raspberry Pi, é estimular o desenvolvimento, a programação dentro das escolas, entendeu? Essa seria a ideia. Eu estou tentando compartilhar a tela aqui, eu acho que você tem que autorizar aí, Augusto. Alcibiades, me ajuda aqui. O Alcibiades, pessoal da nossa técnica aqui, tá? Já foi lá. Já foi? Deixa eu ver aqui. Então, e olha só, Augusto, que legal aqui. Assim, Ricardo, eu não tenho como comprar uma plaquinha agora. Será que eu posso simular isso? Tem um site aqui bem interessante, Tinkercad. De forma gratuita, deixa eu abrir aqui. De forma gratuita, né? Isso aqui é uma ferramenta gratuita da Autodesk, você pode, através dele, por exemplo, fazer aqui, ó, modelagem 3D. E também, olha só que legal, circuitos,
Só para dar o gostinho aí para o pessoal, criar um novo circuito aqui, por exemplo. Vou escolher aqui a plaquinha, ó, Arduino, exatamente essa aí que o Augusto tem em mãos. E aqui já tem um projetinho, ó. Olha só que coisa simples. Sensacional. E aí é como, né, o meu amigo fala, 0800 isso daqui, né? Perfeito? Perfeito. E o legal aqui, até para a questão exploratória, Augusto, é o seguinte, está aqui, olha só, eu vou iniciar a simulação, tá vendo? Isso daqui é muito simples, ele tem um código lá que o LED faz piscar. E aí a pessoa pode, aqui, ó, visualizar o código e ela vai entender, deixa eu só arrumar a tela aqui. Por mais que ela não entenda de programação, até questão do idioma e tantas restrições que tem, com 3, 4 linhas, ele consegue fazer alteração e botar isso daqui funcionando como ele quer. Tá, você consegue testar isso aqui, ó. Aqui ele está lá, o LED é ligado, ele espera 1 segundo, aqui é só um comentário, o LED desliga, e ele espera 1 segundo. Então, sei lá, eu quero que ele ligue, fique 3 segundos ligado. Aí ele desliga, fica 1 segundo. Tá aqui, vamos dar o play aqui. Ligou, tá 3 segundos. Vai apagar, 1, fica 3. Tá vendo que é simples? Perfeito, perfeito. E o que eu gosto sempre de dizer, isso seja para criança, seja no ensino médio, seja na faculdade, se você consegue acender um LED, você consegue controlar uma usina nuclear. É a mesma coisa. A questão que vai mudar aqui é a interface que vai acontecer. Começa por aqui, certo? Então, aqui, ó, você vê, simples, né? Não precisou gastar nada. Tinkercad, isso aqui é bem legal, até para os professores começarem a ver. E tem vários exemplos aqui, vou parar a simulação, já tem vários... deixa eu voltar, eu tenho que criar um novo aqui. Eu tenho vários exemplos aqui já prontos, para piscar LED, para sensor de temperatura, então tem várias coisas legais, né? Eu vi uma história na internet de umas meninas, estudantes também, se eu não estou enganado, de Bangladesh, isso, que construíram um respirador, né, nas aulas de robótica, né? Você hoje tem, assim, conhecimento para se tornar... Não estou ouvindo o teu áudio aqui, Augusto. protagonista. Caiu um pouquinho. Vamos lá. Travou? Oi, Augusto. Não, voltou aqui. Oi, eu acho que é a internet que está hoje brincando com a gente um pouquinho. Mas então vamos lá, Ricardo. Você veja, né? Você veja, né? E a gente é tão amigo dela, né? Me diz aí então, qual o primeiro passo em programação que eu poderia ter para me ajudar em robótica, em um laboratório maker? Começar ali por raciocínio lógico? Exatamente. A questão assim que é base para tudo quando a gente vai aprender programação, entra essa questão lá de raciocínio lógico e você consegue traduzir isso com algoritmos, né? E quando fala, às vezes, essas palavras algoritmo, acaba assustando. Algoritmo, a pessoa acha que ele vai criar um foguete para ir para Marte, né? Não necessariamente é isso. Ele vai entrar na Matrix, né? Exato, vai mudar a Matrix, vai ficar do lado do Neo lá, né? E não é bem assim. O algoritmo é uma forma de você resolver as questões e você poder ver o resultado disso. Por exemplo, né, você tem a condição, você tem um carro e ele precisa, ou ele vai para a direita ou ele vai para a esquerda. E tem um algoritmo lá que vai mostrar o seguinte, if foi para a direita, aconteceu isso. If foi para a esquerda, aconteceu outra coisa. Então, assim, essa questão de algoritmo, que já é ensinada nos colégios, ela é bem útil, e uma linguagem que está bem, assim, eu vejo como uma curva de aprendizado
fácil, Python, né? É muito legal. Assim, ela é simples, né, dentro das linguagens e tem um poder monstruoso, tem muita coisa legal que você consegue construir com Python. Né? Então, o colégio introduzir isso, seja naquela atividade extracurricular, ou seja dentro do currículo, numa aula lá de maker, coisa, eu acho que é um caminho bem legal. Sensacional. E isso independe de idade, independe Sim, sim. de ano que a criança esteja estudando. Não, O professor independe. pode pensar em alguma coisa assim. Não, independe. Assim, eu com o meu mais novo, né, o meu filho mais novo, a gente fez, depois eu posso até deixar o link para você, a gente fez lá aquele joguinho do pedra, papel e tesoura, a gente pegou isso e fez lá em Python, né, assim, ele tem 14, né, e a gente ia fazendo junto, construindo, para mostrar que é muito simples isso, né. Então não é nada difícil, é só realmente a pessoa sentar. Tem formas também, o que é bem legal, Augusto, que às vezes cria uma barreira de entrada. Você consegue, assim como eu mostrei para você que a questão do Arduino, você consegue fazer uma programação em Python sem instalar nada na tua máquina. Isso já quebra uma barreira, né? Você usa uma ferramenta lá do Google, tem lá o Colab, você vai escrevendo código, vai documentando, vai fazendo lá online, não tem que instalar nada. Dá para fazer assim, pelo menos para começar é um caminho. Né? Então, nesse começo agora, as ferramentas tudo eu encontro na web para eu conseguir trabalhar Sim, com sim, o aluno, ou o aluno de forma autônoma. Ele precisa só de um roteirinho, né? Saber seguir os exatamente. primeiros passos, aonde chegar. Porque E aquilo que aí a gente entra. costuma falar, exemplificando metaforicamente, né? O aluno não vai começar por uma função antes de Não, passar por uma equação, alguma coisa assim, né? Ou uma então, fração, né? exatamente. E aí é que entra, né, o papel, Augusto, exatamente. A gente criar esse roteiro no sentido pedagógico e a pessoa pega lá a tecnologia e bota isso, uma camada em cima, para que ele possa construir, assim, a construção do conhecimento tem que ser por degraus, como você falou, né? Ele não vai começar fazendo uma derivada, ele não consegue resolver ainda uma equação de segundo grau, né? Então não dá para fazer isso, né? Não dá, Então não tem dá. que ser, como eu digo, né, aos poucos. Né? Eu gosto de dar o exemplo em sala de aula, que o pessoal às vezes está meio afoito. Eu sempre digo o seguinte: olha, primeiro a criança ela nasceu, depois ela fica de bruço, ela senta, né, depois engatinha, depois anda. Ah, mas o meu filho levantou e andou. Sim, levantou e andou e deu com a cabeça na parede umas 4, 5 vezes, né? Até concorda comigo? Então, Com é um certeza. processo, né? É um processo aí que tem que ser feito por etapas, né? E aí vai construindo o conhecimento. Aí na tua experiência aí na construção que você me passou, que você fez em alguns currículos e algumas escolas, né? Como é que foi essa experiência? Foi muito positiva, porque o que você vê, assim, eu tenho a oportunidade de trabalhar, como eu disse, né, Augusto, com várias faixas etárias, agora com esse negócio de que a gente está vivendo, aí realmente só está a questão online, e aí a questão do nível de faculdade e tudo mais. Mas com crianças, né, de ensino fundamental e ensino médio, vamos pegar os mais novos, o ensino fundamental. Quando o menino consegue, né, ele escreveu 3 linhazinhas, e escrever 3 linhas não necessariamente ele programou, codificou, ele pegou os bloquinhos de sequência e montou isso. Quando ele bota esses 3 blocos e vê o resultado, você ter criado aquilo, e o mais legal, funcionou, isso na hora ele vê assim, eu sou capaz de fazer, eu consigo fazer, né? Eu vou ter dificuldade, mas eu consigo realizar. Então, essa satisfação é muito grande. E o que foi o resultado legal? A gente, no final lá das classes trimestrais e tudo mais, a gente pegava isso e fazia a apresentação com os pais, mostrando o que cada um fez. E cada um tinha liberdade, né? Eu estou dizendo de turma, não era robótica, nada disso. Turma com o Scratch, por exemplo.
que acho que vale a pena, de repente, mostrar para o pessoal aí o site do Scratch, eu acho que é legal isso. De encaixar bloquinho, então cada um tinha liberdade em fazer o projeto, aí um fazia tiro-alvo, o outro corre para um lado para o outro toca um som, mas montava lá as pecinhas e botava para funcionar e apresentava isso, né? E aí o pai também, ele vê que realmente está sendo gerado, vamos dizer assim, um produto, né? E aí a coisa vai caminhando. Então, essa experiência, assim, muito positiva. E em termos de faculdade, como você disse, tem vários alunos que, assim, que se destacam no sentido de que tem realmente um interesse maior e caminham aí até para projetos maiores, né? Então, acho que isso é bem legal. Você falou que teve um caso aí, menino que ganhou um prêmio até do MIT, não foi? Sim, um pessoal do meu time antigo aqui, né? Como era mesmo o nome daquele projetinho que ele ganhou no MIT, Meurer? Ele fez um boneco, uma construção e competiu lá com o pessoal do MIT e ganhou um prêmio até, né? Mas a gente tem feito bastante construções. O Ezequiel, isso. O Ezequiel Menta era um professor aqui do nosso time aqui, que agora ainda está na rede ainda, né? E ele fez esse trabalho e foi certificado, inclusive, pelo MIT em cima disso. E a gente tem outros projetos que a gente também construiu aqui, o nosso espaço de inovação aqui, que é o pilar, o alicerce, nosso aqui de robótica para o Estado, aquilo que a gente quer construir dentro das escolas dentro do Estado, esses laboratórios de robótica. Todos esses pilotos estão sendo construídos e, né, eles estão sendo edificados aqui dentro do nosso espaço, né, inovação, o meu time aqui. E a nossa primeira observação, quando eu converso com eles, é essa. Que realidade é essa que eu preciso ter na sala de aula que faça o meu aluno, e mais ainda, faça o meu professor acreditar que a gente pode ir além daquela educação cheia de gavetinhas, que você tem que tirar uma coisa daqui, depois colocar de volta, depois pegar um conhecimento ali, tirar, para pular, dar esse salto para esse conhecimento, para esse currículo que não é engavetado, né? Que ele é transdisciplinar, que ele vai em busca de uma resposta. Eu estou estudando isso para quê? Qual é a solução que isso vai ter dentro da minha vida? Como eu posso usar isso na minha vida, né? É mais pesada a pegada, né? É mais difícil o percurso, mas a gente tem que dar o primeiro passo e tem que ir, né? Romper com aquilo que era tão confortável e ao mesmo tempo era tão engessado, né? Porque pensar é difícil, né? Exatamente. Pensar, construir conhecimento é um percurso difícil, né? Tem que suar bastante para se chegar até um objetivo. Né? É trabalhoso. Ali fechadinho, ali onde você abre uma gaveta, pega ali um livro, abre a página, tira o conhecimento ali, depois fecha o livro, coloca lá e depois vai embora, toca o sinal, vai embora. Esse tipo de conhecimento, eu não sei se produziu conhecimento na nossa sociedade, né? Também. Eu vejo muito, Augusto, como eu comentei, assim, a gente... Porque, na verdade, né, com toda a inovação, com tudo que a gente vive e essas iniciativas aí que o Paraná está fazendo, que eu honestamente acho super válidas, a forma do ensino, ela precisa ser readequada, né? A gente, né, o método de ensino, né, se a gente for olhar assim de uma forma macro, ainda é um ensino do pós-guerra, né? Tem lá o ser detentor do saber lá na frente, e todo mundo ouvindo, e não, a coisa hoje não funciona assim. Outro ponto também que eu sempre questiono e gosto de apontar é que a colaboração é que vai dar lá o resultado, bem como os estímulos para que a pessoa descubra coisas novas, né? E aí os educadores é que tem que educadores, pais, famílias e tudo mais, é que tem que apresentar, né? O que eu sempre digo é o seguinte: o menino não vai se interessar assim por programação se ele não for apresentado a isso. É muito difícil. Pode ser que sei lá, vou chutar um número, 10 em 1 milhão, ele
Mas se ele não for apresentado, e quando eu digo apresentado, seja através de um jogo, de uma conversa, mas se ele não for apresentado, né, como é que a pessoa vai saber se ela joga bem tênis se ela nunca jogou? Não tem como, você concorda comigo? Não conhece Então, nenhuma raquete, né? não sei, exato. Eu não sei se eu sou bom, eu nunca joguei, se eu teria capacidade, eu nunca fui apresentado a isso. Então, essa apresentação, e como eu disse, a gente tem a facilidade, Augusto, hoje com a questão de internet, tudo é que boa parte de ferramentas de alto nível, você vê ferramentas da Autodesk, ferramentas do MIT, elas são feitas com esse propósito, elas estão disponíveis. Custo zero, né? Custo zero, que eu digo, você não tem que comprar nem o licenciamento dessa ferramenta. Você tem que ter alguém para sentar junto, olha, a gente vai criar aqui um modelo 3D, é assim, que vai fazer quadrado, aí entra, por exemplo, né, você falou para mim, como é que os professores, um professor de matemática, um professor de geometria, olha só que hoje, né, se eu fosse professor de geometria hoje, eu só daria aula dentro de um Tinkercad, desse que eu mostrei, para fazer desenho, a Autodesk tem outra ferramenta que se chama Fusion 360, que é de graça, e aonde você consegue modelar o que você quiser. Então, tá aí, a ferramenta tá aí, de graça, entendeu? Tem que aprender a usar. E aí você, professor de matemática, de geometria, você aplica os conceitos dentro daquela ferramenta para produzir o material lá, o produto, o módulo em 3D, seja lá o que for. Né? Sensacional, né? E aí que essa eu acredito que talvez seja essa educação libertadora, né, Ricardo? Porque Sim, essa sim, dá sim. autonomia à criança, ao adolescente, ao estudante, né? Dele conseguir resolver e solucionar os seus próprios questionamentos, os seus próprios problemas, não é? Em cima disso, Ricardo, em cima dessa pegada aí, a gente comentou aqui um pouquinho sobre currículo, a gente comentou um pouquinho aqui sobre esse cenário, esse espaço, quais seriam as características, não é? Para conseguir trabalhar muito nesse espaço. Você ouve falar muito assim em reciclagem, em robótica? A reciclagem no sentido quê? De ter um produto e ele ser remodelado? Me dá um Isso. detalhe melhor. Isso também, ou também reciclagem no sentido assim de reutilização de produtos que já são descartados na sociedade. A gente sabe que essa cultura tecnológica descarta toneladas, não é? Isso é uma boa pegada para a robótica? Você ouve falar em alguma coisa nesse sentido? Assim, não ouvi diretamente isso. Eu já vi alguns exemplos, e aí você vê sempre que aí entra a questão humana, a questão do esforço. Né? Você vê assim em lugares, Augusto, assim mais carentes, você vê as pessoas dando soluções, né, não necessariamente de robótica, mas dando soluções com tecnologia de garimpar, de sucata, né, com o que ele tem, porque ele não tem num lugar de repente muito simples, ele não tem nem condição de ter uma plaquinha de Arduino. Mas ele tem uma plaquinha lá que ele tirou do, sei lá, do ventilador, da onde foi, que ele sabe que quando ele liga alguma coisa aqui, aciona o motor do outro lado. Então, eu vejo isso muito até pela falta de recursos, isso acaba sendo assim uma matéria-prima utilizada para a pessoa poder dar o passo inicial, né? Nesse quesito aí eu vejo essa utilização. Então consigo trabalhar com robótica e sustentabilidade. Oba! Sim, sim, consegue, com certeza. Porque o fato é que a gente, dentro da tecnologia, a quantidade de material que a gente produz, e você sabe, né? Hoje a pessoa produz um telefone que, entre aspas, né, até o mercado dita isso, 2, 3 anos esse aparelho vai ser descartado. Né? E para onde vai esse negócio? E vai ser descartado e vai ser fabricado outro, e outro, e outro, e outro, e outro. Isso aí é um ponto que aí eu deixo para os especialistas aí de É a sustentabilidade que não. criatividade, a criatividade do professor, né, em sala de aula, né, Exato, dele saber usar aquilo que ele tem em mãos, né, em exatamente. que ferramentas Usar o ele tem. recurso que dispõe, né, Augusto? Né? Exato. Aí no Rio a gente tem algumas experiências assim que são legais assim da gente comentar, Ricardo.
de reutilização, de quê? De laboratório maker, de robótica, de reutilização, reciclagem de materiais para robótica. Essa questão de reciclagem, eu sinceramente eu não vi. Eu estou mais ligado, né, assim, como eu disse no início, a questão, assim, instituições particulares, né, porque a questão aqui de implementar isso, já tentei alguns meios aqui via a questão pública, que entra governo e tudo mais, assim, um pouco complicado esse processo. É uma ousadia colocar isso no ensino público, né? É uma ousadia. Por isso que, assim, e aí é legal a gente ver que tem lugares, Paraná, que está, assim, anos-luz na frente. Vocês estão anos-luz na frente aqui do Rio de Janeiro, né? E a pessoa olha para o Brasil, São Paulo, né? Porque, né, São Paulo é a maior ponto, é Sudeste, coisa não, mas quando você vai olhar para um item desse, o Paraná já está anos-luz na frente aqui do Rio de Janeiro por essas iniciativas. O que eu vejo aqui é como, até para captação de aluno e tudo mais, que o ensino, né, privado, né, particular, seja lá o nome que queira aplicar, ele tem introduzido isso dentro da sua grade curricular. São isso que eu tenho visto aqui em termos de Rio de Janeiro. Eu sei que aqui no Rio tem um projeto também, que aí é um projeto... eu não sei se é municipal ou estadual, que tem um centro desse, eu acho que é ali em São Conrado, ali na Rocinha, tem um centro desse de inovação. Na época eu cheguei a ter contato com eles, mas a gente não conseguiu, assim, avançar muito. Mas eu sei que existe esse centro ali de inovação, que já sinceramente, algo, eu já vejo como um pontapé inicial, né? A gente tem algumas perguntinhas aqui no nosso com o nosso pessoal aqui que está acompanhando a gente, Ricardo. Vamos responder algumas para eles? Se eu souber, vai ser mais fácil. Deixa eu entrar aqui. É um pessoal que está recriando brinquedos a partir de resíduos. É uma técnica excelente para aplicar a aprendizagem criativa, com os recursos que estão ao nosso alcance. A aprendizagem criativa é a pegada forte, né, do pensamento maker, né? Sim, sim. Da robótica. Isso é algo assim que é fácil de elaborar, de construir dentro de um planejamento, de um currículo para um professor? Qual que é a tua opinião sobre isso? Eu vejo isso está muito ligado, como você disse, Augusto, a questão da criatividade. Eu entendo que dá para reaproveitar uma coisa, outra, né? Vou tomar como base, por exemplo, esse projeto que vocês fizeram lá, daquele braço robô hidráulico, não é isso? Que assim, usa seringas lá e por meio da hidráulica ele aciona lá o robô. Esse robô, que vocês fizeram lá uma cartilha, tem um PDF publicado, eu achei bem legal o formato, ele pode, por exemplo, usar, sei lá, partes de um outro brinquedo, uma estrutura, até para não usar papelão, ele pode tentar usar alguma outra coisa assim, né? É muito também, Augusto, esse processo todo eu vejo assim como muito artesanal, né? Não é uma coisa industrial, onde tudo vai sair igualzinho, não. É o artesanal que vai motivar a criatividade e a pessoa ver o que ela tem ali, o que ela consegue montar, e às vezes ela vai montar, ela vai precisar de um negócio que não está ali, aí ela realmente precisa comprar um negócio novo, desenvolvido especialmente ali para a parte ali do projeto, o que não impede de estar utilizando coisas, né, que possam ser recicladas, reutilizadas, como queira aí usar a palavra. Aí no Rio de Janeiro, o pessoal nosso aqui diz assim: conheça a iniciativa do Roboçadoráveis, que propõe uma reflexão com os resíduos coletados nas praias. Você já ouviu falar dessa? Não, vou até anotar aqui no meu. Mais um ponto aí para a gente anotar, para a gente reconhecer e pesquisar, né? São muitas iniciativas, né, Ricardo? É isso que é legal, né? Tem várias iniciativas, não só aqui, assim, vamos dizer assim, locais, mas tem projetos, né? Code Lab, Code isso, Code aquilo, que
junta time, a pessoa utiliza, às vezes, até um espaço público, ela utiliza um colégio, tem lá os voluntários e ensinam programação, ensinam robótica. Tem vários projetos desse daí, bem legais, até já com, vamos dizer assim, adiantados em ter um material estruturado, que cai naquilo que a gente conversou, né? A gente tem que estruturar o material para que a pessoa tenha lá um caminho, né? Como você disse. Se a pessoa não conhece absolutamente nada, aí ela chega, ela abre a porta, você imagina, né? Ela entrou no Fab Lab, certo? Ela entrou aí no teu centro de criação. Aí ela olhou para um lado, tem impressora 3D, tem Arduino, tem placa, tem coisa de mecânica, tem. Aí ele pergunta assim, mas e o que eu faço com isso tudo, né? Então, a gente estruturar isso, né? Olha, tem um projetinho simples que vai combinar aqui a impressão com uma plaquinha. Tem outro projetinho simples que não tem tecnologia nenhuma de eletrônica. Tem lá o braço robô, tem o robozinho, tem o carrinho, tem. Então a gente tem que formatar esse material, e é o que essas iniciativas eu entendo que procuram fazer, para já dar não uma receita de bolo, que eu também sou contra isso, e sim uma diretriz para que ele trabalhe em cima disso, entendeu, Augusto? Perfeito. O pessoal está perguntando aqui qual a melhor linguagem de programação para começar a aprender. Eu sou suspeito, né? Assim, e eu vi aqui nos comentários, tem aqui o Jonilson, ele botou assim, Python mais Colab é muito show. Ele escreveu, né? Python eu entendo que é o start atualmente. E depois, quando a pessoa vai avançar, ela vai vendo outras linguagens, mas para iniciar, se eu hoje não soubesse nada e alguém falasse assim, olha, você vai estudar programação, Python, eu começaria por aí. Tem muita diferença dele para o Java, para a robótica? Eu costumo brincar na faculdade, é o seguinte, em Python você escreve uma linha e resolve o problema. Em Java você vai escrever 800 linhas para criar um outro problema para resolver, né? Os amantes de Java aí não me metralhem, né? Mas assim, o Python é simples, né? Tem uma coisa que é bem legal, que são as diretrizes do Python, né? E fala assim, né? Quanto mais simples, melhor. Tem algumas regrinhas, né? Eu acho bem legal. Eu começaria pelo Python. Né? Sensacional. Fica a dica aí pro pessoal, então. Ricardo, nosso tempo voou, cara. É rápido, né? Meu Deus, a gente tem 1 hora para conversar aqui com os professores. Acho que o pessoal pegou muita dica aqui com você. Dá para pegar algumas ideias dentro do nosso cenário escolar, construir espaços, construir conceitos. O laboratório de robótica é uma realidade que vai ficar efetivada no estado do Paraná, dentro das nossas escolas, graças a Deus. Excelente, né? excelente. A gente vai alimentar essa criatividade das crianças, vai ensinar eles a aprender, não é? Eles vão ser protagonistas, né, da solução dos problemas, dos questionamentos, de toda a complexidade que surgir dentro da vida deles. Isso para nós já é um fator assim que a gente já pode encarar como uma realidade já posta. Né? Sim, que bom. Muito, muito obrigado. Você fica aí convidado já desde já para participar aqui com a gente também. Venha conhecer nossos laboratórios, venha conhecer aqui no DTI, o nosso espaço de inovação aqui, que está assim, despertando assim, um monte de projetos aí. Muito obrigado, viu, pessoal que está aí assistindo também. Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora. Na sexta-feira a gente tem outro tema e assim, vamos construindo mais. E eu já te convido para uma próxima também, tá, Ricardo? Para falar mais um pouquinho sobre robótica, tá bom? Ótimo, agradeço aí o convite, né? É um tema assim que eu gosto bastante, e a gente vai, né? Vamos marcando aí, deixa passar essa loucura até para a gente ver essa questão presencial e botar essas ideias em prática. Né? A pandemia tem que ser usada agora para construir coisas em casa, né? Exatamente, agora é o espaço maker, é a casa de cada um, né? E pode fazer mais barulho que no colégio, né? Muito obrigado, Ricardo. Pessoal, até a próxima. Tchau.
Tchau, tchau.